Fala pessoal, tudo certo? Andrei por aqui. Tudo certo, galera? Vamos para mais um podcast então. Léo por aqui também. Show de bola. Hoje a gente está com um convidado especial, um amigo nosso, parceiro. E vamos estar falando um pouco aí, falar de tudo, mas principalmente de internet. O pessoal manja muito, mas principalmente falar de conhecimento. O Márcio é o que a gente vai estar falando com ele, já vou apresentar ele, mas ele está rompendo aí uma barreira interessante no texto. E a gente vai falar sobre isso hoje então, apresentando aí o Márcio Eugênio. Seja bem-vindo, Márcio. Cara, primeiro, muito obrigado. Sempre gosto de aproveitar muito a oportunidade com vocês. Sempre é muito enriquecedora, muito prazerosa, muito gostosa. E também para bater esse papo, para falar um pouco mais do texto, do pouquinho que eu sei, um pouco que eu sei da internet, que eu já estou um bom tempo aí também vendendo. Um pouco da internet é modéstia, né? Legal. A gente convidou o Márcio para vir aqui, até porque o Márcio é parceiro também, a gente tem projetos junto hoje em dia, Com né? certeza. E, cara, a gente não podia deixar de te trazer aqui para sugar um pouco desse teu conhecimento, passar para a galera aí, o pessoal também conhecer o projeto que a gente vem fazendo junto, que é diferente. Legal. Enfim, começar aí falando um pouco do Márcio aí. Quem é o Márcio aí pra galera conhecer, pra quem não conhece? A maioria conhece, muitos conhecem do texto, todo mundo já viu o teu rosto aí falando um pouco aí de fazer malha, mas vamos lá. Legal. Cara, eu trabalho, né? Eu trabalho desde os 15, 16 anos, né? Sempre meio voltado para a parte de tecnologia, assim. Mas desde cedo eu sempre quis empreender, né? Fazer alguma coisa, ter minha empresa e tal. Eu monto empresas desde os meus 17 anos, no papel, né? Vamos fazer, não sei o quê. Tem um amigo meu que a gente sempre já montou várias empresas no papel, até que em 2005 eu resolvi empreender. Né? Eu tinha feito um trabalho numa empresa que eu atuei, onde a gente montou o e-commerce da empresa, toquei aquele e-commerce por um tempo, e daí acabei saindo, né? Fui para outro lugar, mas na região onde eu morava na época, que era Campo Bom, lá no Rio Grande do Sul, é uma região que é muito conhecida pela parte calçadista, pela parte, né, de trabalhar com couro, assim e tal. Então, fazendo meus atendimentos que eu fazia lá, eu via que muitos fabricantes tinham produtos de coleções passadas paradas em estoque. Eu disse, cara, olha só, tem produtos incríveis, lindos, né, só que estão parados. Passou a coleção, o pessoal não vendia. Eu conversei com uma meia dúzia de fornecedores e tal, e disse, cara, se eu fotografar esses teus produtos e colocar para vender na internet, né, tu me garante o estoque, daí eu vendo lá, compro, embalo e mando para os clientes. Vários aceitaram, né, eu, durante uns 6 meses trabalhando em casa sozinho, né, comecei a fotografar, criar o site, né, isso em 2005, não tinha né, as facilidades que existem hoje. E, cara, botei o site no ar, que eu brinco, né? Pronto para ficar milionário. E não vendeu nada no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês. Eu sei que, assim, daí eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo, que a venda não vinha. E daí comecei a corrigir, comecei a melhorar e tal. E as vendas, depois de 3, 6 meses, começaram a andar, né? Mas eu não tinha grana para contratar profissional para fazer a parte mais técnica de programação e tal, que era um negócio que eu não manjava. Eu acabei tendo que aprender a fazer isso para desenvolver a questão dos problemas que eu tinha no meu e-commerce. Né? E com isso, eu aprendi a programar, resolvi alguns problemas na plataforma que eu fazia e coloquei isso na internet. Né? Resolvi esse problema aqui, resolvi aquele problema ali. E o pessoal, muito legal isso. Quanto que tu cobra para botar no meu site? Eu disse, cara, como assim cobra para botar no meu site? Daí eu disse, tanto. Meu cara, tá bom. Bota. Eu disse, opa! Aí fiz uma vez, fiz 2 vezes, fiz 3 vezes. Eu disse, olha, além de vender na internet, eu tô começando a trabalhar para quem também vende. Ajudando a galera. Ajudando a galera. E daí, tipo, foi um conhecimento que eu adquiri no quarto da minha casa, né? Não tinha facilidade que existe de YouTube, treinamento, inteligência artificial, então, um negócio que não existia. E eu comecei a resolver alguns problemas que eu tinha e colocar isso para vender. Isso foi também tomando corpo, né? E de 2005 até 2009, eu trabalhava na Avipal, que foi uma empresa da parte de alimentos que foi comprada pela Perdigão. Quando a Perdigão comprou a Avipal, eles deram um intimato pro pessoal da parte de tecnologia, que era a área que eu trabalhava, né? Ou
vocês se mudam para Itajaí, que é onde eles têm, não sei se tem ainda o centro de serviço deles, que ficava ou fica a parte de informática, ou vocês trabalham até um período, eu lembro bem que era até março de 2009, e daí a gente demite vocês. Eu disse, putz, eu já estava com o site, já estava fazendo vendas. Essa minha operação de prestação de serviço já estava acontecendo. No por fora que eu fazia, eu já ganhava mais do que o meu salário na Avipal, trabalhando só depois do horário e final de semana. Aí eu tava para me formar, eu ia me formar no meio do ano, né? Eu disse, cara, vou dar um peitaço, né? Tinha uma graninha guardada, mas a rescisão... Quase que a conta 1 mais 1 é 2. Daí eu disse, vou tentar uns 6 meses, se der certo, beleza, se não der certo eu volto pro mercado de trabalho, formado, né? Com mais essa experiência de e-commerce e tudo mais, beleza. Nesse meio tempo eu marquei meu casamento, né? Saí em março e marquei o casamento para novembro. Eu disse, ou vai, entendeu? E daí, desse período de março de 2009 a março de 2010, minha vida, né, saí da casa da minha mãe, fui morar na minha casa com a minha esposa e tal, acabou minha vida. Eu comecei a trabalhar 14 horas por dia, assim, acordava de manhã, 7 horas, sentava no computador e até 8, 9, 10 horas da noite, e o negócio crescendo, né? Em 2009, cara, o e-commerce dobrava de tamanho todo ano, e a quantidade de gente entrando, e novidades saindo e tal. Eu cheguei no momento que eu não tinha mais vida, né? Eu tava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, daí eu disse, ou eu organizo essa empresa de prestação de serviço para e-commerce e a gente estrutura e cresce, ou eu vou ficar pequenininho, atendendo minha meia dúzia de clientes, mas vou organizar minha vida para ter vida. Ter qualidade de vida. Ter qualidade de vida, porque, cara, era surreal. Daí, óbvio, tinha 30 anos, tava novo, cheio de gás e energia e tal. Beleza. Daí, nesse meio tempo, a minha esposa que trabalhava numa empresa, ela saiu para cuidar do e-commerce, né, que já estava andando sozinho, fazia suas vendas e tudo mais. E eu chamei o Marco Vinck, que é o meu sócio de vida, né, que ele foi meu coordenador na Perdigão. Daí eu falei para minha esposa assim, vou fazer uma proposta pro Marco, que é um cara que eu trabalho muito bem junto e a gente se complementa. Eu sou bom de vendas, marketing, ele é bom de, organização, programação e tal. Ele fica programando, né, e contratando gente, gerindo equipe. Na realidade, no início era eu e ele, né? Então a gente chama de equipe para gerir. E eu vou né, parar de programar e vou só vender e fazer marketing. E daí, cara, o negócio começou a tomar forma. O Marco, mais louco do que eu, aceitou o meu convite. Né? Naquela época, ele é um profissional mega ultra qualificado. Ele trabalhava na GetNet, que era em Campo Bom também. E, naquela época, em 2010, ele já ganhava uns 10 pau por mês. E ele saiu para vir trabalhar comigo. Eu lembro que eu conto essa história. Eu lembro que o primeiro pagamento que eu fiz para ele foi de R$860 por um mês de trabalho, entendeu? E ele veio, cara, daí a gente criou a empresa, criou a Deloja, né, que era uma empresa que tinha a plataforma de e-commerce, que a gente desenvolveu do zero, com a nossa tecnologia, né, com a nossa equipe, com as nossas ideias e com o conhecimento que eu tinha de ser um dono de loja virtual. E a gente foi para a parte de treinamento, para a parte de consultoria e tal, né, e acabou vendendo a empresa em 2023 para um grande grupo internacional. Mas nesse processo todo, que daí eu acho que cruza bem com a ideia do porquê que eu estou falando na internet sobre a questão de malha, tecido e tal, uma das estratégias de marketing que a gente tinha na Deloja foi sempre estar bem posicionado no Google. Né? Durante muitos anos, tu buscava loja virtual e vinha em primeiro lugar da pesquisa no Brasil o meu nome. E o pessoal chegava, ligava, contratava serviço e tal. E num determinado época, eu acho que, se eu não me engano, agosto de 2013, mudou o Google e a gente saiu da primeira posição para a segunda página. E daí o telefone parou de tocar. E naquela época eu já tinha 10 funcionários. E daí eu disse, cara, como é que eu vou fazer para pagar a conta dessa galera? Porque uma operação de SaaS, cara, tem sempre gente entrando e tem sempre gente saindo. Sim. Né? Se tu tem uma boa operação, vai chegar no momento que tu vai ter mais gente entrando que gente saindo e esse negócio cresce. Só que parou de entrar gente. E daí eu disse, cara, como é que eu vou resolver esse negócio? Aquilo que eu sempre fiz, que deu certo e tal, parou de funcionar. Aí que eu me antenei para a questão da criação de conteúdo. Tu teve que se reinventar. Eu tive que me reinventar. O YouTube já estava forte,
Mas na parte de e-commerce não tinha ninguém falando. Aí eu meti a cara, nunca tinha gravado um vídeo na vida, mas falava bem, quer dizer, achava que falava bem, né? E tal, e, contratei um editor de vídeo, gravador, e, vamos gerar conteúdo. Quadrinho branco, minha cara de pau, e vamos dar aula sobre e-commerce. E daí em 2013 a gente criou o canal da Deloja. E o negócio fez assim, ó. Subiu de novo. Subiu, porque... E daí nesse processo todo, eu entendi que o nosso negócio não era prestar serviço para quem tinha loja virtual. O nosso negócio era ajudar o cara que tinha loja virtual a vender mais. Porque se ele vendesse, ele ia continuar me pagando a mensalidade. Se ele vendesse, ele ia querer mais inovação. Se ele vendesse, ele ia ter mais consultoria. E daí a gente começou com a parte de treinamento online para e-commerce. Né? Vender treinamento. E, cara, foi uma área que explodiu. Né? Em pouco tempo, o faturamento da empresa dobrou de tamanho e 50% dobrou a parte de SaaS e dobrou de faturamento. Então, assim, meio que quadruplicou. E 50% era treinamento e 50% era o e-commerce. O cara vinha pelo treinamento, aprendia e pum, tá, mas qual ferramenta eu uso? Pá. Qual ferramenta eu uso? Tá aqui. E com isso a gente foi crescendo, foi melhorando a plataforma, aumentando aluno, aumentando a visibilidade, crescendo o canal do YouTube. Depois a gente foi pro Instagram, crescendo o Instagram e tal. E nesse meio tempo, quando eu falei que a minha esposa foi cuidar do e-commerce, né? Ela, acostumada a sempre estar na rua, olhando, falando com as pessoas e tal, ela começou a passar do meu lado 12 horas por dia trancada dentro de casa. E uns 2, 3 anos ela aguentou. Ela pirou. Ela disse, meu Deus do céu, eu não quero mais isso pra minha vida. Ficar o dia todo trancado dentro de casa e tal. A gente conversou, vendeu o e-commerce até para um cliente meu da Deloja. E ela foi fazer outras coisas. Começou a trabalhar de sacoleira, vender bijuteria, né, comprar roupa ali, vender lá e tal. E no meio desse caminho, ela disse, putz, quem sabe eu monto uma marca? Né? Quero montar uma marca. Daí foi correr atrás de treinamento para costura, treinamento de corte, treinamento de moda, questão de cor, foi desenvolvendo. E eu acho que em 2015 ela, beleza, vou fazer uma coleção, não, 2015, vou fazer uma coleção de moda praia. E daí ela ficou estudando, ficou trabalhando, não sei o quê, encontrou quem é que vendia tecido, encontrou a mulher que tinha as modelagens, encontrou quem cortava, quem costurava. E sei que esse processo levou um ano e pouco. E daí, Agora, eu sei que eu botei o site no ar em janeiro de 2017. Então eu não lembro bem as datas, mas eu sei que em algum momento dali, 14, 15, 16, ela lançou a coleção dela de moda praia em setembro, outubro. E, cara, vendeu para todos os conhecidos, acabou a rede de contato dela e ficou um monte de peça no estoque. Mas um monte. E ela ainda com trauma da parte do e-commerce, ela não queria ir pra internet. E daí um dia eu disse pra ela, ó, tu tá perdida, a gente não tem grana pra investir pra fazer uma nova coleção e tal, se tu não vender isso vai ficar encalhado, tá? Senta aqui do meu lado e vamos botar isso pra vender. Na época era Facebook ainda, não tinha nem Instagram, ou se tinha a gente não usava. A gente botou lá, começou a rodar anúncio, mandando pro WhatsApp, né? E, cara, começou a vender. O pessoal chamando, uma peça aqui, 2 peças ali, 3 peças lá, não sei o quê. Eu sei que aquele estoque foi praticamente todo. Ainda tem uns biquínis perdidos lá, de uns tamanhos aleatórios, assim, mas grande parte daquilo que estava incomodando e trancando foi. E daí ela se convenceu que a internet poderia ser, olha, espeto, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Ela não queria ir pra internet, trabalhava do meu lado, eu fazendo um monte de gente vender pelo Brasil todo. Que legal, então o mundo do têxtil apareceu pra ti pela tua esposa. Pela minha esposa, exatamente. Foi ela que começou a correr atrás disso. E daí, quando passou, né? Isso deve ter, se a gente botou em 2017, isso deve ter sido em 2016, né? O verão de 2016 acabou. E daí nós, beleza, tinha máquina de costura, até essa semana, a gente se mudou há pouco tempo, e daí, milhões de caixas, né? E essa semana ela tava arrumando algumas coisas que estavam no escritório, ela ainda pegou uma caixa com o cortador dela
de malha que ela tinha comprado. Cara, um negocinho desse tamanho, com uma laminazinha assim, ó. Aquela de redondinha. A redondinha, aham. Ela ainda me mostrou essa semana. Vou mandar foto pra vocês, vou pegar até a caixa lá. E nós olhamos tudo aquilo que a gente tinha e disse, cara, o que a gente pode fazer com essas máquinas e tal, né? Moda fitness. E daí ela foi correr atrás de modelagem de moda fitness, fornecedor de malha de moda fitness, né? Tal. Bolamos uma primeira coleção, fotografamos, cadastramos e lançamos o site em janeiro de 2017, né? A Monieri. E daí todo este processo, eu já tendo background de prestar serviço para e-commerce, agora com esse background que eu estava aprendendo junto com ela, de montar uma marca, de criar, a gente botou isso no site e começou a divulgar e vender. E todo o processo de criar o site e começar uma estrutura do zero, eu comecei a documentar as minhas redes sociais. E daí isso, cara, gerou uma autoridade absurda, assim. Tanto que o pessoal que vem para os treinamentos que me conhecem são meio que... É ruim de falar isso, mas são meio que fãs meus, assim. Eles não acredito, Márcio, que eu tô te vendo aqui e tal, porque, cara, gerou muita conexão. Muita proximidade, assim. Porque eu mostrava, disse, cara, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, isso aqui a gente achou que ia dar certo, mas foi uma desgraça, isso aqui a gente achou, não tava com tanta expectativa, mas deu muito certo. E daí nesses testes de fazer um negócio para mim e registrar e tal, a gente foi criando uma metodologia do que funcionava e do que não funcionava. E eu comecei a ver, ao longo desse processo de registrar e gerar conteúdo e tudo mais, que muito das pessoas que estavam entrando no e-commerce 2015, 2014, 2016, 2018, eles cometiam os mesmos erros que eu cometi em 2005. Cara, era a mesma coisa. Daí eu comecei a trabalhar isso e a gente foi montando uma metodologia, montando treinamento e tal. Daí, se eu não me engano, em 2018, 2019, só o treinamento não bastava. Né? Daí, antes era só treinamento online, a gente começou a fazer treinamento presencial também. A gente ia para São Paulo, lotava a sala com 100, 120 pessoas. Fizemos um evento presencial com alguns parceiros nossos no Frei Caneca, na parte de eventos do Frei Caneca, para 2.500 pessoas. Então, assim, a gente conseguiu fazer um movimento com uma certa relevância para o nosso mercado naquela época, entendeu? Hoje em dia isso multiplica por 5, 10 vezes, né? Mas na nossa época foi um negócio interessante. Só o treinamento não bastava, as pessoas também, tu não dá consultoria? Puta, eu queria acompanhamento mais próximo, queria não sei o quê. Cara, eu comecei a dar consultoria. E daí o resultado desses clientes explodiu. Só que o problema era eu que dava consultoria. Como é que tu escala isso? Como é que tu vende isso? A gente começou a estruturar a área de consultoria e a área de vendas. Porque uma coisa que era muito simples era, o cara me acompanha, tá 2 anos vendo vídeo comigo, ele liga e quem atende o telefone sou eu. Diz, cara, pode me contratar, me pagar 5, 6 mil reais por mês que tu vai vender. Porque ele confia em mim, porque eu tô lá e tal. Agora, como é que tu faz para escalar isso e para ter um cara que nunca trabalhou com e-commerce vender isso como se fosse eu? Cara, metodologia, treinamento. Desenvolvemos todo um processo de gestão e vendas, né, com vendedor, com pré-venda, a gente sempre fez marketing, então a gente tinha muito lead chegando, mas como é que tu qualifica? Pega esse cara, entende qual a dor dele, qual o serviço que vai atender a resolver o problema dele, passa isso para um vendedor e esse vendedor vai conseguir passar a segurança que aquele contrato que ele está fazendo, um contrato de 30 mil reais comigo, vai resolver a dor dele. Então a gente começou, estruturou esse processo de venda. Tá? A gente chegou a ter, se eu não me engano, 10 vendedores, mais uns 15, 20 pré-vendas. Então a área de vendas tinha 30 pessoas, mais coordenador, mais supervisor, mais gerente, dava umas 35 pessoas. Beleza, a máquina de venda está funcionando legal. Agora como é que tu entrega isso com qualidade? Aí a gente foi para a consultoria, fazer um trabalho e criar toda uma metodologia, todo um passo a passo para ir matando todos aqueles problemas que a gente sabe que vão acontecer. Estoque quebrado, grade com problema, produto sem profundidade, foto ruim, vídeo ruim, descrição ruim, frete caro.
anúncio que não está performando. Então a gente criou toda uma metodologia, treinou, montou. A nossa equipe de consultoria chegou a ter 90 pessoas, né? A gente atendeu mais de 600 clientes, assim, ao mesmo tempo. Né? 600 contratos, 600 atendimentos por mês, ou mais, né? Tinha cliente que era uma vez por semana, 2 vezes por semana, toda semana e tal. A empresa chegou a ter 160 pessoas, né? Logo depois da pandemia, assim, que explodiu a internet e tal. E nesse processo todo, que quando eu entrei para o Teixo através da Monieri, né, eu fui curtindo. Porque a partir do momento que tu, em vez de comprar uma peça pronta ou comprar alguma coisa pronta e botar para vender, tu começa a fabricar e tu começa a ter mais margem, o negócio começa a ficar mais competitivo e mais interessante. Começa a sobrar mais dinheiro, tu pode investir mais em marketing, pode fazer foto melhor, pode fazer mais produto, pode contratar mais gente, pode botar mais dinheiro no bolso. Né? E quanto mais, e ainda o que era melhor, quanto mais sucesso a Monieri tinha, mais sucesso a Deloge tinha. Porque eu mostrava, cara, só, sei lá. Eu tenho um espelho. 3 anos atrás, a minha empresa saiu do zero, com 5 mil reais de investimento que eu tinha para comprar 6 rolos de malha, cortar, costurar e botar para vender, para uma empresa que está faturando 600, 700, 800, 1 milhão de reais por mês vendendo na internet. Né? E, isso bombou. Aí a gente chamou tanta atenção, a plataforma cresceu, o treinamento cresceu e tudo mais, que a gente foi abordado por uma empresa internacional, né? O braço dela aqui no Brasil é a HostGator, e a gente abriu negociações e vendeu a empresa em 2023. Né? Vendeu a empresa, os funcionários, a tecnologia, os canais do YouTube, o Instagram e tudo mais. Pacote fechado. Pacote fechado. E nesse meio tempo, como a gente cresceu muito e a gente fabricava no Rio Grande do Sul, numa região que não tem um ecossistema favorável para o têxtil, né? Nem a questão de mão de obra, a questão de fornecedores, serviço, nada. Né? E tributário também, né? A gente chegou, estava fazendo conta que a gente saiu do regime simples e precisava ir para o regime ou presumido ou lucro real. De pagar 24% de imposto no Rio Grande do Sul. Não vai fechar nunca a conta, entendeu? E daí, nesse meio tempo, eu conheci o Regis, da Boss Life, que é meu cliente, que foi meu cliente de consultoria, hoje é meu sócio, né? E ele sempre falava aqui da região, né? Do Vale do Itajaí, ele mora em Brusque, Guabiruba ali. Não, cara, porque tem incentivo, porque tem mão de obra, porque tem um ecossistema, porque tem... Cara, tem que botar a tua empresa pra cá, tem que botar a tua empresa pra cá, tem que botar a tua empresa pra cá. E daí, conversando com a minha esposa e tal, a gente veio pra cá. E, assim, eu acho que como é que é? A última colherada de convencimento que precisava foi o dia que a gente trouxe uma peça que a gente estava tentando desenvolver, um vestido, e, a gente estava assim, ó, brigando. Já fazia meses que a gente estava tentando e não conseguia evoluir aquele negócio, porque como estava vendendo muito, o cara que cortava e costurava para nós não tinha tempo de fazer piloto. E a gente não achava um pilotista, e daí a gente não achava um modelista, e, um caos. A gente trouxe o vestido para cá, conversou com o Gessé, ele ia ser o meu gerente produtor, hoje é o cara que costura para nós na Boss Life, na York. A gente entregou a peça para ele num dia, meio-dia. Eu lembro que logo depois aqui, eu sei que era perto do meio-dia, porque depois a gente foi almoçar. No outro dia, no final do dia, eu tava com a peça piloto pronta. Eu disse, caraca, mano, que lugar é esse? E daí a gente migrou a nossa operação da Monieri, do Rio Grande do Sul, para Guabiruba. Isso eu lembro bem, porque foi na época que a Roberta estava grávida. A gente veio para cá em outubro de 2021, alugou galpão, contratou estrutura, reformou, botou ar-condicionado, migrou o nosso estoque de lá para cá, trouxe pessoal do Rio Grande do Sul para cá, e a gente ficou, né, daí a gente morava em Brusque 3 semanas, e ficava uma semana no Rio Grande do Sul para ver os parentes, para consultar, para fazer o processo de... Pré-natal, essa palavra que eu queria. Pré-natal, e para ver a empresa, né, ver o pessoal, fazer reunião, né, com o pessoal da empresa de loja virtual, que é a Deloja Virtual. Né? E em abril de 2022, meu filho nasceu em maio, a gente voltou para o Rio Grande do Sul. Daí
esperou 6 meses para ele ficar maiorzinho e tal, e daí começou o contrário. 3 semanas lá, 1 semana aqui. Uma semana aqui. E daí quando a gente gostou tanto de Brusque, que quando a gente voltou em abril de 22, final do ano, a nossa ideia, né? A gente se muda definitivamente para Brusque. Né? Porque a empresa já está aqui, já está andando. Daí depois da pandemia, tu também tinha a questão que não existia até então, que era o trabalho remoto, né? Eu disse, pô, beleza. Eu toco a empresa daqui, vou para lá, fico em Brusque e tal. Só que daí a criança nasceu, os familiares próximos, a minha sogra, a minha mãe. Sim, sim. Pô, querem ver a criança crescer, os primos e tal. Sei que eu continuei querendo me mudar pra cá, né? Mas a esposa, sabe quem manda é a mulher, né? Então... Mas a família... E daí pesou nisso e a gente acabou ficando, tá? E daí também, nesse meio tempo, surgiu a questão da negociação da venda. Né? A gente já estava envolvido nesse processo e tal. E daí foi um processo bem complicado, longo, demorou 14 meses de negociação. E daí tinha empresa lá e, eu brinco que esse processo da venda foi os piores 14 meses da minha vida. Foi um caos, assim. Difícil. A gente ainda tinha empresa. E daí, em janeiro de 2023, a gente vendeu, né, a empresa. Fiquei concluiu esse processo, recebi uma boa grana, né, e daí esse processo me estressou pra caramba, assim, e tal. Tanto que logo depois da venda, eu disse, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Mas vou ficar só na praia. Tipo, foi muito bom, mas não resolveu minha vida 100%. Eu ainda sabia que eu tinha que trabalhar mais um pouco pra resolver, entendeu? Mas eu saí tão alucinado desse processo de venda que eu disse, cara, eu quero fazer outra coisa, mas eu não quero varejo, eu não quero têxtil, eu não quero ter que estar com a minha cara na internet, né? E fiquei uns meses pensando outras coisas para fazer. Eu olhei questão de indústria, olhei questão de agronegócio, olhei outras coisas assim que não tinha nada a ver, né? Só que depois eu botava na balança assim e eu via, putz, legal. Para ganhar dinheiro em qualquer área, eu sei que 2 coisas. Tem que trabalhar pra caramba e tu tem que ser bom naquilo. E daí tu olha para trás, tu tem todo um background, tu já passou por isso. Aí tu pensa na curva de aprendizagem, investimento, até tu conseguir rampar. Pensar, né? E daí tu bota na balança, tu diz, putz. Pô, e uma coisa que eu já sou bom... Que eu tenho toda a rede de contato, que eu conheço todo mundo, que eu sei fazer, que eu sei falar. Né? Eu vou ter que, né, voltar a cavocar, aprender, carregar tijolo, que nem eu comecei a carregar 20 anos atrás. E daí aquela minha certeza de não querer ir mais por esse caminho, ela foi diminuindo, entendeu? Repensando. E daí, nisso tudo, cara... Nossa, eu acho que eu já falei demais, cara. Eu nem lembro qual é a pergunta. Cara, o papo tá legal. Tá falando a história, tá falando da tua história. É isso aí, o papo tá legal. Beleza. Estamos ouvindo porque tá bom. E daí, cara, nesse processo todo, eu acabei vendo que o meu caminho é esse. O meu caminho é esse. No meio de 2023, no meio de 2023, durante o processo de venda, pós-pandemia, né, a questão da gente vir menos para cá, a Monieri ficou meio que rodando sozinha. E daí, nesse meio tempo, o mercado mudou, fornecedores, preço de matéria-prima, não sei o que, subiu, mudamos de fornecedor e tal, e a Monieri começou a andar de lado um tempo e começou a cair. E daí eu cheguei para Roberto e disse, não dá. Ou a gente vai e bota a bunda na cadeira e começa a colocar energia na Monieri de novo, né? Ou a gente fecha, porque entrada de Shein, entrada de Shopee no mercado, né? A gente sempre vendeu o produto na internet com valor agregado, né? Então, tipo, leg que tu comprava na Shopee a R$50, a gente vendia 150. E a gente não é uma marca tipo Live, tipo outras grandes marcas, assim. Tentava fazer um trabalho do nosso jeito tupiniquim ali e tal, porque, cara, a empresa é pequena, começou sem capital. Né? Uma empresa 2022, 2023 é uma empresa que tem 6, 7 anos. Né? Como é que tu vai brigar com uma empresa que tem 10, 20, que tem um parque fabril gigante, que tem uma marca, que tem uma loja em cada esquina? A gente não somos esses caras, então a gente acabou ficando no meio do caminho, assim, né? E daí a gente repensou tudo. E ao longo deste processo,
né, para tentar melhorar a margem, melhorar as coisas, a gente começou a fabricar malha. E isso daí eu não lembro exatamente, hoje nós estamos em 25, faz uns 4 anos, então 22 ali, 23, a gente começou a fazer, né? A gente já fez algumas experiências antes que não tinha sido bom, mas não tinha sido assim, uau, mudado o jogo 100%, né? Porque como todo mundo que começa ou que tá afim de querer fabricar malha, o cara tem e a gente tinha isso também, né? Tem uma mentalidade de que sempre fez aquele negócio daquele jeito. Conhece o teu fornecedor, sempre comprou a tua malha, sempre deu certo, né? Também tem aquele receio do tipo, até da própria cultura que a pessoa quando vai comprar malha faz, né? Que é, beleza, tá, legal, gostei, interessante, me manda uma amostra. Mandou a amostra, pô, legal, esfreguei, senti, tá, me manda um corte. Aí fiz uma peça piloto, e daí beleza, agora eu me sinto seguro para comprar. Né? Quando tu vai fabricar malha, muitas vezes tu tem que acreditar que isso vai funcionar. Né? Só que como é que tu faz com a bola toda girando, com as coisas acontecendo e tal? Só que para nós chegou no momento que era assim, era ou vida ou morte. Porque, a gente não consegue mais vender as peças pelo preço que a gente vendia, com a margem que é saudável pra gente, né? A concorrência tá tomada, a gente não tem espaço para crescer, o marketing também, que a gente sempre fez marketing, ficou mais caro. Então tinha uma série de elementos, assim, uma conjectura que ou a gente faz alguma coisa diferente ou a empresa quebra. E num segundo momento na tua vida, tu precisou se reinventar de novo. Exatamente. Daí nesse processo todo, a gente começou a produzir malha, a coisa começou a engrenar de novo, não foi assim, uma mudança da água para o vinho, até porque a gente demorou muito tempo para tomar essa decisão, né? E todo o mercado mudando, cliente, marca, todas essas coisas que eu falei, até tu ajustar isso tudo e começar a direcionar leva um certo tempo. Sim, claro. Né? Leva um certo tempo. E mudar essa cultura de comprar a malha e fabricar a malha é um muro, é um paradigma difícil de mudar. É um paradigma, cara, é um paradigma. Pra nós foi... E sabe que eu tenho agora, até a gente vai entrar na questão do fio da meada e tal, eu tenho... A gente tava vendendo nas outras turmas de um jeito, agora eu comecei a ligar pra falar com as pessoas. E agora, nesse papo aqui no podcast, eu me liguei que, no início, eu tinha o mesmo medo que esse pessoal tem agora pra dar esse passo na questão da produção da malha. Sim. Só que eu só tomei essa decisão de começar a produzir malha e fazer um investimento. Porque assim, a gente trabalha com poliamida, né? O nosso principal produto, o nosso principal carro-chefe. A gente, ao produzir na Monieri, a gente tem uma economia de 50% comparado com o fornecedor que a gente comprava, né? E ainda compra algumas coisas que a gente não fabrica. E poliamida é uma malha cara. Sim. Aí tu vai fazer 500 quilos... Se não dá certo. Entendeu? Se não dá certo, é um baita de um problema. Ainda mais uma empresa que tá com a corda no pescoço na questão de grana, né? Engraçado que isso é uma das grandes, as mais recorrentes. Tá, eu vou produzir a malha, mas daí, se der errado, eu que vou ter que pagar? É algo que o pessoal mais se pergunta e é o que mais tem que colocar na balança. Fazer conta, análise. Porque hoje tu compra, sei lá, de qualquer fornecedor, tu tá respaldado por algum defeito, alguma coisa. Quando tu assume essa responsabilidade de produzir, tem a mega vantagem. Pode chegar, como tu falou, 50% de desconto, de economia. Só que eu tenho o outro lado da moeda também, que eu tenho que comparar, o que eu preciso controlar, quais são as etapas. Cara, isso é bom falar porque uma das principais dúvidas, e agora tô falando com o pessoal, deve ser uma das primeiras que eles falam. Com certeza. E, eu respondi essa pergunta por áudio para uma pessoa que me chamou no Instagram há 2 dias atrás, e daí ontem, né, eu respondi um stories e eu fiz uma comparação que eu achei boa, né? Que é o seguinte, ela me fez exatamente essa mesma pergunta. Pô, mas se eu compro a malha do fornecedor e dá problema, ele troca. Aí eu disse, beleza, eu gosto, daí a minha resposta foi mais ou menos assim, eu gosto sempre de comparar a produção de malha com a confecção. Se tu comprar uma peça pronta de um cara que corta, costura e te entrega, e essa peça der problema, ele vai te devolver, vai te dar a grana, vai te dar uma outra peça e tudo mais. E a pergunta que eu faço é, se quando tu compra a peça pronta, tu tem esse respaldo,
Por que tem tanta gente que fabrica? Porque vale a pena. Né? O defeito e a quebra é por tua conta, mas se tu tiver o conhecimento certo, se tu tiver os fornecedores certos, se tu tiver os parceiros certos, se tu fizer o processo da forma correta, vale a pena. Sim. Né? E daí, se fizer correto, vale a pena. Lógico que, dependendo da forma como tu fizer, se fizer errado, vai ser melhor tu continuar comprando do cara que vende pronto. É a mesma coisa com a malha. Se tu fizer o processo com o conhecimento certo, o passo a passo certo, com as pessoas certas, da forma certa, vai dar certo. E tu vai ter o benefício de economizar também. A gente sempre fala isso, têxtil não é uma ciência exata, a gente nunca vai conseguir o 100%, mas foi o que deu a virada no teu negócio, né, e ter alavancado a Munieri, pelo que tu tá falando, de estar produzindo a própria malha. E com certeza tu passou por problemas, às vezes o primeiro lote ainda não deu bem 100%, teve que ajustar toque, gramatura e tal. Mesmo assim, vale muito a pena. Tu tá falando que no teu negócio tu economizou 50%. Na compra 50%. Quer dizer, a possibilidade de ganho é o dobro. Sim, né? sim. Olhando de trás para frente vai ser o dobro. Tu vai conseguir vender melhor e ainda tu vai conseguir ter o teu produto, né? Que só tu tem. Só tu tem. Sem a questão de uma hora para outra o teu fornecedor dizer, cara, não tem mais essa malha. Não tem essa cor. Tem, mas vai demorar 40 dias para chegar. Às vezes tu tá usando um produto do fornecedor que não emplacou bem para outros, mas emplacou para ti. Só que só para ti ele não vai fazer, não vale a pena. Exatamente. Eu comecei a produzir malha por causa disso. Cara, exatamente isso. A gente sempre trabalhou com peças lisas. E daí a gente queria fazer alguma coisa estampada. Tá? E a gente correu todas as lojas da região aqui de Brusque e tal, e achou uma malha de poliamida estampada. Né? A gente chama aquela estampa de onça preta, né, na nossa empresa. E, pegamos todo o processo. Pegamos uma amostra, pegamos um corte, fizemos a peça piloto, deu certo, fizemos uma coleção, fotografamos, fizemos vídeos, cadastramos, né? Todo o trabalho de cadastro, criamos os anúncios, otimizamos os anúncios, né? Divulgamos para as nossas clientes, o negócio começou a vender, bombou, né? Eu sempre conto que quando a gente olha, foi lançado no mês de abril, eu não lembro o ano, tá? Mas quando eu olho aquele mês de abril que foi feito o lançamento, 12 meses para trás e 12 meses para frente, foi o mês que a gente mais vendeu. No mês de lançamento daquilo. Isso que passou por 2 Black Friday, né? Que pro e-commerce é onde tem os picos de venda. Foi o mês que a gente mais vendeu. Eu disse, pô, estouramos, né? No primeiro estampado que a gente lançou, sucesso, é isso. Fui fazer a primeira compra depois de lançar a coleção. Quero mais 50, 20, 10 rolos, não lembro quanto foi. Não tem. Acabou. Tá, mas quando é que chega? Não chega. Saiu da coleção. Saiu da coleção. Eu disse, tá, mas se eu quiser fazer uma barca e tal? Não tem. Eu disse, tá aí, como é que eu fico? Infelizmente eu não vou poder te ajudar. Em outras palavras, foi te vira. Te vira. E daí, a partir disso, que a gente começou a olhar para a questão de fabricação de malha. Pô, como é que faz? E essa é uma dor comum para quem monta a coleção e escolhe, fazem toda essa pesquisa de fornecedores, pegam um corte, tudo. Isso é muito comum, todos os clientes que a gente vai, que é a coleção, essa parte da reposição. Não só às vezes por causa de volume, eu preciso repor, mas às vezes até por causa de qualidade, eu preciso repor, mas daí a cor já não é mais a mesma cor do que é o primeiro, porque tu tens as curvas ABC, muda, né? Sim. Tu monta um primeiro giro para abastecer a primeira curva de vendas, só que tu não vai comprar malha para abastecer a tua coleção toda. Então tu vai fazendo curvas e nessas reposições é onde acaba impactando. Não tem mais, ou tem, mas é um pouquinho diferente, não é bem aquela, mudou toque, muda. Então isso é o que faz hoje o sucesso da pessoa começar a querer produzir. Sim. Para ter essa padronização. E também assim, para eu, que meu histórico é e-commerce, né, e a minha marca nunca teve a questão de coleção, a gente sempre lançou produto e lançou cor, e o que vendia a gente
colocava de novo, porque, meu... É diferente, né? É diferente, a gente é uma marquinha desse tamanho, assim. Né? E a coisa que eu sempre falo, assim, o pessoal assim, não, porque tu tem que ver a nossa base de cliente, porque bababá, eu digo, beleza. A gente tem X anos, tem, sei lá, 100, 120 mil clientes na nossa carteira de cliente, mas a gente vai pensar em atender só esses 120 mil clientes que a gente tem, ou atender os outros 199 milhões e 870 mil pessoas que não conhecem a marca ainda. Né? Meu, se isso aqui funcionou para essas 120 mil pessoas que já compraram, 100 mil pessoas que já compraram, existe uma grande probabilidade desses outros milhões e milhões e milhões de pessoas que não nos conhecem, conhecerem e comprarem também. Então, em vez de a gente reinventar a roda, vamos tentar fazer isso melhor, vamos tentar fazer isso mais barato, vamos tentar fazer um marketing que atinja mais pessoas e, meu, vamos repetir. E daí, quando entrou nessa primeira questão aí, eu disse, cara, ferrou, não tem como repetir. E daí a gente começou a correr atrás e estudar, né, dar um passo atrás na cadeia produtiva, que a gente ficava só na confecção, e ir realmente para o têxtil, ali para a indústria de produção e tal, para ver como que a gente conseguia fazer isso. E daí pesquisando, eu fui entender que, poliamida na época não eram para te estampar, não é um negócio barato, não é um negócio que tu faz em pequenas quantidades. Daí tem que ir pro poliéster. Mas poliéster não tem a mesma qualidade do poliamida, porque é seco, porque é isso, porque... Não, olha, as malhas de poliéster que tu tá usando, de repente não foram feitas com a qualidade que dá para fazer. Um poliéster nunca vai ser um poliamida, mas tem como tu melhorar muito a qualidade do poliéster, que pode atender o nosso cliente. Vamos fazer um teste. Daí, cara, começamos a fazer. A primeira coisa que a gente fez pra, né, tipo assim, botando o pé na água devagarinho, assim, né? Botar um dedinho, né? Bota um pouquinho mais e tal. A gente rodou alguns fornecedores aqui da região e achou um poliéster muito bom. Um poliéster mais encorpado, assim, a nossa malha de poliamida, ela tem 360 de gramatura, né? A gente pegou um poliéster um pouco mais encorpado, 360, com um toque bom. Eu penso daí, putz, mas cara, isso não é uma malha de poliéster. Não é poliamida, mas também não é poliéster. Não, isso aqui é poliéster, só que é um poliéster bom. Tá, mas como é que faz um poliéster bom? Não, peraí, antes de fazer um poliéster bom, vamos tentar ver se isso atende. Sim. Aí, beleza. Buscamos a questão do poliéster. Daí fomos... Primeira coisa, a gente começou de trás pra frente, né? Pegamos um rolo de tecido liso e fomos estampar ele. Daí já, né, demos um pequeno passinho atrás da cadeia. Aí... fizemos e tal. O primeiro problema que a gente teve na estamparia foi que quando a mulherada botava a peça e daí quebrava a estampa, ficava branco, né? Porque aparecia a questão e as nossas clientes, não, porque fica transparente. Mas não ficava transparente, só aparecia o branco quando... Para ela a característica era transparente. Exatamente. Daí a gente, e se a gente, em vez de usar um fundo branco, usar um fundo de outra cor? A gente pegou um cinza, estampou aquela estampa em cima, ainda ficou mais barato, porque gastou menos tinta e tal. E, cara, acabou a reclamação da questão da transparência. E a gente não recebeu reclamação, que era um medo que a gente tinha, da questão de toque, da questão de, não, mas não é que nem o poliamida, Pô, deu legal, hein? Deu legal. A gente já baixou, eu lembro que era R$92 o custo do poliamida, quando a gente comprou 4 anos atrás, o quilo, né, do estampado. Já baixou do poliéster para 35, mais 10 da estampa, 45. Eu disse, opa! Que legal, não. 40 mais 10, 50, tá. Eu disse, opa, já deu uma brincada legal aí na questão de custo, né? Tá, e se a gente fabricar esse poliéster? Daí a gente foi atrás. Acha fio, acha tecelagem, acha tinturaria para bater esse tom de cinza. Aí, como a malha era nossa, vamos botar um amaciantezinho mais, vamos botar um negocinho aqui, vamos deixar um toquezinho gelado, vamos fazer isso, fazer aquilo. A gente fabricou o nosso primeiro lote de poliéster, né? E ele veio melhor do que do fornecedor que a gente comprava, e daí diminuiu a diferença da qualidade entre o poliamida e o poliéster que a gente estampou comprado pronto. Já ficou, né, que era assim, já ficou assim, com um preço melhor. Daí o poliéster que a gente comprava por R$40, a gente começou a pagar 30. E daí estampa ele foi para 40. Já mais um salto. Mais um salto. Eu disse, puta, legal, hein? A gente fez uma vez, fez 2 vezes. Tá, e daí? E se a gente conseguir fazer no poliamida?
que ainda continuava sendo o nosso carro-chefe. Ajudava a puxar as vendas do poliéster, mas o carro-chefe era e continua sendo o poliamida. Tá, vamos tentar. E daí, tipo, já tinha ido botando, né? Bota um dedinho, bota outro dedinho, bota metade do pé. Vamos fazer. E daí, o pessoal que comprava o nosso poliamida, grande parte das pessoas super satisfeitas. Putz, qualidade boa, não sei o quê. Mas tinha algumas pessoas que reclamavam que ele era muito travado, essa é a palavra. Muito travado, né? Então, tá, e se a gente mudar isso aqui, pegar, né? Fazer um amaciantezinho, pegar um elastano um pouquinho, nem tanto com power tão forte, e ajustar e tal. Beleza, fizemos, mesma gramatura, zero transparência, e a peça ficou menos travada. Cara, botamos 50% de desconto e foi uma loucura. Foi uma loucura. E até hoje... Legal que tu passando, desde o começo lá, tu falando da tua trajetória, o grande salto é tu tá entendendo o teu cliente. Uhum. Tipo, eu vou produzir... Todo o caminho que tu foi fazendo, método, foi criando, foi primeiro, qual que é a dor do meu cliente? Escutando o cliente. Sim. Porque público tem. Para todas as vertentes, para A, B, C. Só que tu vai fazer um produto baseado no que vai vender para o teu público. Exatamente. Então, isso que eu estou notando bem tu falar, sempre entendendo a dor do cliente. O cliente tá me dando retorno, eu estou escutando o cliente. Então, essa parte ali, não adianta eu só fazer um produto mega, ultra, blaster. Só que se não vai vender. Meu cliente não vai comprar, ou ele não vai estar disposto a investir aquele valor. Às vezes eu posso fazer um produto com uma outra característica que é o que ele vai querer, né? Sim. Então isso eu tô vendo muito que em toda parte da tua história isso tem um ponto em comum. Sempre tá olhando lá no cliente, escutando o cliente, qual que é o que tu gostaria, o que compraria mais, emplacou, o que foi que emplacou? Sim. Qual foi a característica desse produto ou serviço que emplacou e fortalece ele? Isso é bem bacana que o pessoal precisa entender. Cara, isso é um negócio que, assim, às vezes eu tenho alguns embates com a minha esposa, que é sócia na Monieri, e com os meus sócios nos outros projetos e tal, porque às vezes tu quer fazer o suprassumo do ótimo, do maravilhoso, assim, mas, ok, tu vai ficar orgulhoso, vai encher teu ego por chegar naquilo, mas o que importa na realidade, que é a venda, muitas vezes, não acontece. E daí, se tu não tem venda, tu não tem empresa. E se tu não tem empresa, não faz sentido tu fazer um produto. Não faz sentido tu fazer todo o esforço para chegar num negócio que não vai ter público, não vai ter mercado, ou tu, putz, até tem, mas o cara não tá disposto para pagar pelo preço daquilo, ou tu não sabe comunicar para vender aquilo pelo preço que vale e tal. Então, sempre tem que ter o feedback de olhar na ponta. Legal, show de bola. Mas será que vende? E daí também tem uma lacuna gigantesca entre o dizer que vou comprar, o tu achar que vai vender, até o cliente abrir a carteira e passar o cartão. Exato. Né? Isso também é uma lacuna. Eu só vou saber se realmente aquela estratégia funcionou ou não a partir do momento que eu tiver aprovação via Pix, via cartão de crédito passado e aprovado, entendeu? Então, eu tenho eu sempre... O pessoal assim, tá, Márcio, como é que tu diz? Cara, antes de tudo, eu sou um vendedor. Eu quero saber se o negócio vende. Vendeu? Beleza, vamos ver se a gente consegue entregar com a qualidade, com o preço esperado, para que a conta feche como um todo. Né? Olhando todos, principalmente olhando para o cliente. Porque, às vezes também, né, e daí tu tem que ter um filtro, assim, também, porque ouvir demais o cliente, ou ouvir todos os clientes e querer atender a todo mundo também não dá certo. Porque, olha só, a gente, desde que a gente começou a fabricar a nossa malha, o pessoal do atendimento que fica lá na Monieri escutando, não, mas as clientes estão reclamando, porque não é igual, porque mudou, porque isso, porque aquilo. Eles, mas mudou para melhor, né? A gente escuta uma ou outra reclamação, dizendo que não é mais igual, que é isso, que é aquilo e tal, mas muitas vezes a gente esquece de olhar para todos os clientes novos que ainda não conheciam, que estão elogiando, que estão dizendo que está muito bom, que estão dizendo que está muito ótimo e tudo mais. Daí, um dia, a gente botou no site uma ferramenta para receber a avaliação dos clientes depois que eles compram, né? E eu já tinha testado várias ferramentas, e essa que a gente colocou por último, que é o Confidence.
eles têm um poder de recolher a avaliação dos clientes, assim, caminhões de avaliação. E daí, volta e meia, 1, 2 vezes por semana, eu tiro e vou dando uma olhada pra ver como é que tá, ver, né, o que eles estão reclamando, o que eles estão acertando. E daí eu peguei uma cliente que eu achei sensacional, assim. Porque ela comprou 3 peças. E daí, uma peça era uma peça da malha, do nosso fornecedor de malha, que a gente sempre comprou desde 2017 e tal. Uma outra peça era uma peça de poliéster, né, da linha nova que a gente criou. E uma outra peça era a peça do poliamida que a gente fabrica. Ela reclamou de todas as peças. Uma reclamação diferente da outra e tudo mais. Eu disse, olha só. Então, quando a gente for falar que o produto não é bom, ou que a gente não está fazendo um bom trabalho, lembra dessa pessoa aqui. Tá? Porque ela não estava... Ela queria reclamar. Ela reclamou de todas. Ou seja, ela disse que é cliente nossa há não sei quanto tempo e nenhuma peça tá boa. Então, ok, tem que escutar o cliente, tem que, né? Só que não dá pra também tu tem que saber querer fazer atender filtro. todo mundo. Né? Porque, tem gente que tá afim só de reclamar. E daí, se tu não ouve nenhum cliente, é um problema pra tua empresa. Mas se tu ouvir todos, também vai ser um problema. Mas daí vem uma questão, com as ferramentas, isso hoje é totalmente possível, tu analisar a estatística da reclamação. Exatamente. Se você tem uma estatística alta de clientes reclamando de todos os produtos, daí tu tem um problema. Tens um grande problema para resolver. Mas é bem importante isso que tu falou, porque não é só escutar o cliente, é saber escutar da forma certa. Sim. Ter uma métrica para escutar o cliente. Exato. E ainda mais quando, tu não tá na ponta. Né? Quem tá na ponta conversando com o cliente é uma outra pessoa, é uma outra equipe. Sim. Pra eles vai sempre ressaltar a reclamação. Tu pode ter 50 elogios, 2 comentários, e aí, como é que foi o atendimento essa semana? Uma bosta. A fulana de tal reclamou e a fulana de tal reclamou. Tá, mas quantos atendimentos tu fez? Eu fiz 100. Tá, quantos comentários tu teve? Eu tive 50. E quantas reclamações tu teve? 2. Pô, mas isso é 2%. Teve 48 positivo e 2 negativo em 100 vendas. Ok, vai ter reclamação, tu não vai conseguir agradar todo mundo. Legal, show de bola. E uma outra coisa importante. As reclamações foram iguais? Não, uma reclamou disso e a outra reclamou daquilo outro. Putz, então, cara, estatisticamente é menos relevante ainda. Né? E daí isso também é um negócio que, às vezes... Para ti que tá na gestão e liderando e dando o rumo da empresa é meio cansativo. Às vezes enche o saco, né? Tem que, como o Léo falou, a parte estatística, os números, saber interpretar também. Né? No texto a gente pega muito isso, né? O cara faz 100 lotes, como tu falou, aí 2 dão errado, tá tudo ruim, o que tá acontecendo? Vira um caos. Liga pra tinturaria, cara, o que vocês estão fazendo aí? E de repente ficou tudo ruim. Aí foi 2 lotes, né, no meio de 100. E existe esse dogma que a gente não elogia os 98. A gente fica em cima dos 2 o ano todo reclamando. Então mas eu entendo, como tu falou, é importante estar vendo, né? Mas legal o que tu tá falando, e eu tô prestando bastante atenção, que a virada do teu negócio, porque uma coisa que dá para ver é que tu te preocupa muito com a evolução do mercado, né? Porque o mercado, as pessoas não veem isso, mas ele muda. Todo ano ele muda. Nós estamos esse ano numa fase muito mais forte de marcas e vamos dizer assim, marketplace do que o varejo mesmo em si, né? Ele aumentou bastante. Comparando um com o outro, é uma outra pegada, né? Mas eu acho que a virada que teve no teu negócio, e tu me corrige se eu estou errado, foi tu ter vindo para cá, para a região, para conhecer, porque assim, a gente está muito tempo no mercado, a gente atende clientes do Brasil todo. A gente atende clientes de porte maior, de volume, de produção, né, de marca e tudo mais. Quando a gente conheceu foi um outro mundo que a gente descobriu, né, esse mundo de marketplace que também funciona. Nossa, a virada de chave, né? A virada de chave para nós também. Só que existe um paradigma ali muito forte de produzir a malha, né? Porque também o pessoal tá fora, né? Tu estavas ali quem é de fora, quem tá vendo a gente, que é de São Paulo para cima ali,
o sul aqui, eles acham que é tudo a mesma coisa, né? O gaúcho é catarinense, o catarinense é gaúcho, é tudo igual, né? Mas há uma distância considerável, vamos dizer assim, e tu tava lá no Rio Grande do Sul e viesse para cá, esse vai, volta, mora 3 semanas aqui, uma ali e tal, e aqui tu conseguiu ver porque quer queira ou quer não, ou quer sim, né? Não é nem quer queira ou quer não, o sul hoje aqui, Santa Catarina, esse polo aqui o Vale do Itajaí, se tornou o polo têxtil hoje mais forte que a gente tem no Brasil. Não se discute que São Paulo ainda é o eixo comercial, é o coração comercial do nosso país. Mas a produção têxtil hoje ela está muito mais focada aqui, né? A gente principalmente a parte de malha e tecidos, né? Principalmente malha mesmo também, né? E aí tu estando aqui, tu conseguiu ver uma abertura maior para tu conseguir fazer a tua própria malha, né? Porque quem tá fora tem esse medo, né? De fazer, porque, pô, tô lá em Goiás, que fabrica muita malha, eles hoje fazem muito aqui, mas antes eles não faziam, né? Eles tinham esse receio e compravam muita malha. Né? Sim. Então a tua virada foi ter vindo para cá, tu acredita? Na realidade, eu acho que foi o contrário, Andrei, porque assim, antes de eu morar aqui definitivamente, eu já comecei a produzir minha malha. Certo. Eu me mudei para cá totalmente faz 60 dias, né? Sim. E a gente ficou bastante tempo nesse vai e vem e tal, mas eu acho que eu me mudei para cá porque eu comecei a fazer malha. E não eu comecei a fazer malha porque eu me mudei para cá. Sim. Né? Porque é aquele impacto da questão do vestido que eu conversei. Meu, estando aqui, as coisas acontecem muito mais rápido. Né? Coisa que eu levaria 15, 20 dias para resolver morando no Rio Grande do Sul, resolvo numa tarde aqui. Sim. Porque tu tem um ecossistema e tu tem tudo aqui a 5, 10 minutos de carro. Meu, tu vai no cara que corta, tu vai no cara que faz a modelagem, tu vai no cara, né, falando de confecção, no cara que revisa, no cara que costura, no cara que bota o saquinho, no cara que faz isso, no cara que faz... Tá tudo resolvido. E a questão de malha é a mesma coisa. Eu quero desenvolver uma malha e eu não sei o fio, ou se tem fio, ou se não sei o quê, eu levanto a bunda da cadeira e eu vou no cara. Né? Ou vou na tecelagem, ou vou na tinturaria e fica tudo próximo. E daí, tu conhecendo as pessoas também facilita o processo. A gente já produzia malha antes de vir para cá. A gente já fazia confecção antes de vir para cá. Mas o ecossistema que é tão bom, né, que eu me mudei para cá por causa disso. Ok, pô, mas tem que estar aqui para fazer? Não tem que, não precisa. Tu consegue fazer as coisas mais rápidas, tu consegue fazer de uma forma melhor, mas não necessariamente precisa estar aqui. Perfeito. Tanto que a gente tem alunos da nossa imersão de Goiás, do Rio, de São Paulo, que estão fazendo com o nosso acompanhamento sem estar aqui. Sim. Cara, isso é interessante. A gente vai começar a falar da imersão e tudo mais. Esse ecossistema que tá falando que é maravilhoso, eu posso ir no Corpus. Ao mesmo tempo, ele chama muito o público por saber. O Brasil sabe que aqui é um ecossistema forte, mas eu acho que isso também gera um pouco de desconforto e às vezes até assustar. Pô, mas eu vou lá. Como é que eu sei que não vão me passar para trás? Como é que eu posso ir na modelista? Como é que a modelista... Pô, lá eles são muito técnicos. E a região tem um percentual de técnicos muito alto. Como é que eu sei que o que eles vão me dizer, eu vou poder confiar, eu vou poder acreditar? Tu já estava lá e vivendo esse mundo produzindo aqui, então tu já foi adquirindo conhecimento. Então eu acho legal que na imersão, essa transferência de conhecimento, porque assusta. Cara, eu vou produzir minha malha. Pô, aí eu vou ligar para a fiação vai me dizer que é assim, tá, eu vou argumentar como? Só tem que dizer que sim, né? Eu vou mandar para tecelagem, eu preciso que tu teça 500 quilos. Então me manda 600 quilos de fio. Como é que eu sei se isso está certo ou se está errado? Entende? Então, da mesma forma que, sim, é ótimo tu tá dentro ali do ecossistema. Mas eu acho que isso pode querer assustar também algumas pessoas que têm o desejo e têm esse receio. Pô, eu vou me aventurar, não vou botar o dedinho lá na água, vou colocar o pé ou não. Mas acho bacana porque isso também te motivou para montar essa imersão, né? Sim. E cara, a imersão foi um negócio meio maluco, assim, porque
E a imersão foi um negócio meio maluco, porque eu vendi a empresa, né, em 2023, e daí eu fiquei um ano... eu postei 2 stories um ano todo, né? E daí em 2024 eu disse, tá, beleza, esse negócio de agronegócio, de não sei o que, não é pra mim, eu vou voltar a fazer o que eu sei fazer. Eu comecei a gerar conteúdo no Instagram de novo, mas voltado pra questão do e-commerce, né? Venda online, né? Marketing, né? E tal. Só que, não tinha mais aquele tesão pra fazer o negócio, né? Pô, fiquei, sei lá, 12 anos falando sobre isso. Não via muita novidade no mercado que valesse a pena, né? Era basicamente, o pessoal continuava fazendo, e eu continuo fazendo no marketing, o que eu fazia 4, 5 anos atrás, assim, bota uma carinha diferente aqui, bota um chantilly ali e tal, mas era basicamente a mesma coisa e eu, perdi o tesão, assim. Mas continuei gerando conteúdo, eu disse, vou voltar pro Instagram, vou voltar a gerar conteúdo e vou vender alguma coisa. Não sei ao certo o que ainda, mas, é pra isso. Vou vender alguma coisa. Comecei a fazer conteúdo e tal, e daí no meio do ano o Marco chegou pra mim. Ô, Márcio, pô, a gente já tá parado aí 1 ano e meio e tal, vamos fazer um negócio. Vamos vender alguma coisa. Fazer uma imersão, vamos não sei o quê. Eu disse, cara, vamos. Só que eu não quero falar sobre e-commerce. Tá, vamos falar sobre o quê? Eu disse, cara, não sei. Daí ele me perguntou assim, ele disse, o que tu tem feito na tua empresa que mais tem dado resultado? Eu disse, produzir malha. Ele, tá, e por que a gente não fala sobre isso? Eu disse, cara, legal, deixa eu dar uma olhada. Fui dar uma olhada no mercado, olhar o pessoal, né, os players que tinha, Instagram, YouTube e tal. E, cara, não tinha ninguém falando sobre isso. Ninguém, né? Daí, assim, o pessoal de marketing, né, que faz o tipo de marketing que eu aprendi a fazer no e-commerce e via muita gente muito conhecido fazendo e tal. Eu disse, eu sempre falo uma coisa, né, Marco? A gente sempre recebia muita gente assim, Márcio, eu tenho uma ideia sensacional que não tem ninguém fazendo. Aí eu disse, beleza, pode ser 2 coisas. Ou tu achou uma mina de ouro, realmente é incrível, ou é uma baita de uma bomba que muita gente tentou fazer e ninguém conseguiu. Daí eles, beleza, vamos testar. Eu disse, legal, vamos testar. Aí a gente, né, bolou uma ideia, bolou a questão da imersão, teve um passo a passo do conteúdo programático, bolou uma estratégia de venda, né, contratou um professor do Senac, que foi até professor do meu sócio, no Senac quando ele fez. Senac, eu nunca lembro, mas enfim. Senac. E daí fechamos com o professor e começamos o processo de venda. Né? Nossa ideia era botar umas 10 pessoas na primeira imersão, a gente botou 15 e aconteceu, né? Conseguimos vender, conseguimos fechar a turma, conseguimos entregar, e uma das coisas que mais me deu certeza que existia uma grande probabilidade da gente estar no caminho certo foi porque quando o pessoal veio para cá, né, e veio gente de todo o Brasil, acho que dos 15 alunos tinha um só que era aqui de Santa Catarina, que era a Ana, o pessoal ficou maravilhado, assim. Porque a gente abriu na cabeça deles uma janela de oportunidade que eles nem sabiam que existia. Um universo novo. Um universo completamente novo. E daí eles começaram a ver uma série de oportunidades e possibilidades que, trabalhando do jeito que eles trabalharam e sempre trabalhavam, né, não existia. Eu disse, cara, legal. O pessoal veio, não pagou barato, teve que pagar deslocamento, hotel, alimentação e saiu agradecendo, né? Disse, muito obrigado e tal, tu mudou a minha forma de pensar e tudo mais. Eu disse, parece, né, ser bom. Rodamos uma segunda turma, que foi em março agora, e vamos rodar a terceira no final de junho. Né? E também foi, assim, até engraçada a forma como eu conheci vocês, né? Que foi pesquisando na internet com uma outra ideia relacionada ao mercado de moda que a gente tinha. O Marco achou um podcast, né, que inclusive eu estou fazendo parte do podcast aqui hoje. E daí tinha lá um cara falando muito bem sobre a questão texto. Eu disse, cara, vou achar esse cara. E o podcast está no Facebook. Né? Daí corre aqui, corre ali e tal. Eu escolhi o Instagram do Andrei. E eu e a minha cara de pau, eu disse, e aí, vamos bater um papo? Aí conversei com vocês, a gente se conheceu, tá? Naquele primeiro momento não deu negócio, né? Na primeira imersão eu disse, fechamos a turma e tal, então quer vir aqui pra gente se conhecer, trocar uma ideia e tudo mais, e o Andrei veio, curtiu também, ajudou a gente a melhorar pra caramba o processo, né? A CST
acho que 100% dos alunos contrataram a CST para desenvolver a malha, pelo menos. Alguns já começaram a fabricar. Sim. Então, foi sucesso. E daí, na segunda, a gente evoluiu a nossa parceria e agora estamos indo para a terceira imersão, né, que vai acontecer no dia 25, 26 e 27 de junho. Certo. Para ensinar o pessoal a olhar para esse mundo, né? Eu brinco que é dar um passo atrás na cadeia produtiva. Tu, em vez de comprar a malha pronta, assim como muita gente que eu conheço da parte de marketplace começou, e de e-commerce, começou vendendo peça que eles compravam prontas, eles deram um passo atrás e começaram a produzir a peça deles. Agora, a gente está mostrando para o pessoal que dá para fazer de novo isso. Mais um passo para te ser mais competitivo, ter mais margem, não ficar na mão de fornecedor, conseguir te organizar para a questão de estoque, cor, coleção, né? Muitas, assim, um dos discursos que eu mais uso para chamar o pessoal para olhar para isso é a questão de custo, né? Baixar custo, pular um elo, pular um fornecedor, melhorar o teu produto, mantendo, né? O que é sempre importante falar, mantendo a qualidade, tendo uma previsibilidade de estoque, mantendo pelo período que tu precisar e quiser a produção daquele artigo, a produção daquela cor. Então, todos esses benefícios são super interessantes para quem vem para a questão de produzir malha. E daí a gente está entrando de cabeça nesse mercado ainda. Mas é um projeto ainda novo, pequeno, né? A gente ainda está testando formato de entrega, testando formato de venda, testando formato de acompanhamento para esses caras que vão começar a produzir malha para que simplifique o processo de perder o medo, porque sim, existe muito medo ainda do pessoal dar esse passo na questão da cadeia da produção de malha, que a gente está aprendendo, conversando, escutando o cliente, né, entendendo quais são as dores, tentando achar soluções para minimizar ou para amenizar a questão da dor, do medo, né, da ansiedade. Pô, legal, não, vou começar outra coisa. Tá, vou começar a produzir malha. Quanto tempo? Eu disse, cara, dando tudo certo, né? Fazer um lote um pouco maior, cara, 20, 30 dias tu consegue tá com a tua malha pronta. Ah, não, mas é muito tempo. Eu disse, cara, e quando não tem malha no teu fornecedor, quanto tempo demora pra te receber? Às vezes até mais. Até mais, entendeu? Às vezes tu não consegue receber porque o cara tirou de linha. Né? Então... se ele tem estoque é uma coisa, mas geralmente hoje o pessoal também não fabrica mais e tem estoque. Trabalha sobre pedido, né? Sobre pedido, demanda, exatamente. E aí vai levar 30, 60 dias para ele receber a malha também que ele vai produzir, né? Exatamente. Ou ele vai ficar à mercê de trabalhar só com produtos que existam pronta entrega. Que daí ele não vai conseguir manter um produto. Não mantém a qualidade. Em todo momento ele vai estar variando modelo, artigo, qualidade, porque ele se obrigou a trabalhar só com pronta entrega. Aí vem a outra parte que é se planejar, controlar melhor o teu negócio, que é todas as etapas que tu já fez, para que tu consiga produzir a tua própria malha, ter o teu estoque e ter a tua previsibilidade. E daí, cara, esse tipo de coisa, da questão de estoque, previsibilidade e tal, é a mesma coisa para dar o salto de comprar a peça pronta e produzir a peça. Exato. A gente tem a gente começou um outro projeto, uma iniciativa que a gente começou a testar, uma das vantagens de estar aqui no Vale do Itajaí é que o próprio Mercado Livre acredita tanto no Vale do Itajaí que ele montou um polo. Né? O polo do Mercado Livre para moda, que tem vários incentivos para quem começa a vender no Mercado Livre e tal. A gente disse, beleza, a gente está aqui com onde a gente produz, né? Produz bem, produz barato, e muitas vezes esses caras não vendem direto na internet. Então a gente vai comprar produto pronto, não vamos produzir, porque a gente já tem as nossas marcas e as nossas linhas de produção e canais de venda rodando, né? Fazer isso um paralelo para testar, né? Começar uma operação do zero e começar, beleza. A gente botou esse marketplace, essa operação de marketplace no ar, e eu acho que em uns 3 meses a gente começou a vender 100 pau por mês. Comprava o produto pronto, tirava foto, cadastrava, né? E vendia. Só que o fornecedor começou a não entregar, o fornecedor subiu o preço de uma hora para outra, quando a gente queria comprar ele não tinha estoque. Mesma dor que levou a gente a fazer fabricação, né? Que é a mesma dor de quem compra malha pronta e vai dar um passo atrás. Tem que te programar, tem que aprender, tem que ter conhecimento. Então e também um outro negócio engraçado, né? O pessoal pergunta assim, tá, Márcio, mas se eu for produzir a malha, tu me garante que não vai dar problema? Eu digo, não, cara.
Eu te garanto que vai dar problema. Porque se tu não quiser não ter problema, a receita é simples, é só não fazer nada. Mas agora, se tu for fazer qualquer coisa, vai dar problema. O que eu posso te dizer é o seguinte, se tu fizer o processo certo, né, de fabricação, seguindo todas as etapas, tendo acompanhamento, entendendo o que tu tá fazendo, tendo uma ficha técnica, tendo respaldo técnico e tal, a chance de dar problema é muito pequena. Né? E ao longo daí eu falo da minha própria experiência, ao longo desses 3, 4 anos produzindo malha, eu não perdi nenhum real na produção de malha. Então tu quer dizer que tu não teve problema? Não, eu tive problema. Só que, fazendo o processo no passo a passo, certo, né? Comprando material de boa qualidade, usando os fornecedores que tu sabe que te dão respaldo e tal, todas as vezes que eu tive problema, eu fui ressarcido, eu fui indenizado. A gente identificou onde estava o problema, tecelagem. Não, tive problema aqui nesse meia dúzia de rolo, tu tem essa indenização para receber. Tinturaria, não, realmente o problema foi nosso, a gente rateou, não fez o processo certo e tal, tá aqui a indenização. E de qualquer forma, ainda se, vamos supor, não houve a indenização, mas tu tem um respaldo técnico com pessoas especializadas, tu dá um destino para aquela malha, vamos supor assim, não ficou bem, sei lá, vou chutar qualquer coisa, não ficou bem dentro da cor. Cara, então eu vou montar um produto que eu vou emplacar, só que se não tiver ninguém para ajudar a resolver, solucionar, porque às vezes solucionar não é um passo de mágica lá, pronto, agora tá tudo lindo do jeito que tu queria, mas às vezes eu solucionar, cara, então se tu pegar essa malha e fazer um produto assim, emplacar, vender, tu vai conseguir não ter prejuízo, que é o que tu falou, tu não teve R$1 de prejuízo, mas às vezes as manobras que tu teve que fazer ao longo desses 4 anos para mitigar ou solucionar os problemas que foram acontecendo, que essa é uma das grandes sacadas, que te obrigou a ir buscar conhecimento. Exatamente. Teus 20, 30 dias, que é o tempo para tu produzir uma malha, às vezes tu investiu meses buscando conhecimento, aprendendo, para que o 20, 30 funcione. Para que aqueles 20, 30 dias funcione para tu produzir a tua malha. Sim. Isso que é o pessoal também é importante saber. Não só entender como que o processo funciona, mas saber por conhecimento como é que ele deve funcionar. Senão a gente vai ficar os 20, 30 dias para produzir. Beleza, o que eu faço? É só passar o cartão para comprar o fio e o resto acontece por mágica? Por mágica? Não, tu precisa conhecer cada etapa, tu precisa ter. E é isso que a gente vendo, foi na primeira vez que o Andrei participou, foi a virada de chave, como o Andrei falou. De ver esse mercado, pessoal, cara, realmente eu posso entender. Porque existe o paradigma dos antigos de não passar informação, de criar um mistério, uma nuvem de fumaça em cima disso e eles entenderem, cara, então não é tão complexo assim eu entender como é que produz uma malha, dá para aprender. O que eu vejo, a mudança que eu vi lá, a virada de chave é que assim, a grande parte das empresas que não produzem a malha é uma pequena parte por comodidade, né? Porque comprar a malha é mais cômodo, não se discute isso, mais cômodo, só que a maior parte é medo, é o receio de fazer, se vai dar certo, eu não entendo, será que o volume que eu faço, né, a gente ouve muito isso, é o volume que dá para fazer, será que eu estou na pegada de fazer, onde é que eu vou fazer, porque muitos até não entendem que hoje a gente tem muitas indústrias que fazem isso, que terceirizam isso, né? Isso que é legal. Então é isso que eu queria que tu falasse um pouco agora. Sim. Como é o fio da meada, né? Legal. Porque assim, o que eu vejo é que tu criou uma ideia, né? Tu passou por isso tudo que a gente falou. Quando eu falei quando tu veio para cá, não para morar, mas quando tu veio para Santa Catarina, tu viu que, cara, eu posso fazer minha malha. Essa expertise que tu teve, não que tu sofreu, essa expertise que tu ganhou, né? Porque muitos acham que é sofrido fazer a malha. Se vir fazer no peito e sozinho, eu vou te dizer que 10 que vem tentar fazer aqui, 2 conseguem. E olha lá ainda. Mas eu sou um otimista. Né? Sendo otimista. Mas tu criou uma forma de o pessoal ver que o principal, tu criou um formato de treinamento que faz o pessoal perder medo. Por isso que eles saem daqui, isso eu vi, isso me encantou na primeira vez, eles saem gratos daqui. Tipo, como tu falou, o cara investe em passagem aérea,
em hotel. Alimentação, tudo. Mais o curso e tal. Cara, o que eu vi foi assim, cara, eu te pagava o dobro por isso, sabe? Eles saem gratos daqui, isso que me chamou a atenção. Então é legal a gente falar um pouco hoje como é o fio da meada, como é que é o ecossistema que tu vende, né? Beleza, legal. Até devo fazer um gancho do que tu falou, né, que muitas empresas que vendem malha fazem o mesmo processo que a gente ensina na imersão. Sim. E uma coisa muito engraçada aconteceu na primeira imersão, né? Dando a metodologia que eu vou falar, a gente faz as visitas técnicas, né, em tinturaria, em tecelagem. E um dos alunos que participou, o Rafael, que é de Brasília, que faz moda fitness, a gente estava na tinturaria, ele tirou foto e veio mostrar: ô Márcio, olha aqui, onde é que o meu fornecedor faz? Tava embalando um rolo do fornecedor que ele compra. Eu disse, cara, é o que eu falo. O pessoal, muitas das empresas que fazem e vendem malha, faz exatamente isso que a gente ensina aqui. O que eu vi na questão da produção de malha que eu notei de dificuldade e que eram coisas que eu enxergava também no e-commerce. Né? Que é o seguinte, muito do pessoal e do conhecimento que tem hoje nessa área é um conhecimento para formar um técnico têxtil. É o cara que vai estudar 2, 3, 4 anos para saber da rebimboca da parafuseta da malha. Tá? Só que o público que eu converso, e eu sou esse público, né? Eu não sou um cara técnico, né? Eu faço vídeo, falo e tal, mas eu deixo claro, cara, eu não fiz um treinamento, eu entendo das malhas que eu produzo, mas eu não entendo a fundo de todo o ecossistema, todo o mercado, tudo que pode acontecer. Por isso que eu tenho vocês junto na equipe para dar o respaldo técnico. Né? É que o cara que é o empreendedor, ele não precisa saber a rebimboca da parafuseta da malha. Ele tem que entender o processo, saber o que acontece em cada uma das etapas, para que ele consiga conversar com os fornecedores que ele vai falar, para que ele seja ouvido, né? Porque, sei lá, esses caras que, tipo, o cara que trabalha numa fiação, o cara que trabalha numa tinturaria, numa tecelagem, esses caras negociam volumes gigantescos de malha com pessoas que são extremamente técnicas, então, muito provavelmente, se tu ligar pra falar com um cara desse e tu começar a falar asneira, esse cara vai te ignorar, ele não vai te ouvir, não vai perder o tempo dele com esse cara que veio aqui do nada. Então, a ideia é dar o conhecimento para que tu não seja enrolado quando tu estiver conversando com todo mundo, né? Para que tu seja escutado, para que tu consiga navegar em todo o processo, para que tu saiba o que cobrar de cada fornecedor em cada etapa, para que tu saiba o que pedir também, né? Porque é aquela história, se tu pedir pro cara fazer A, ele vai fazer A, mas talvez o que tu precise não seja A, seja D. Tu tem que saber pedir também. Né? E para que esse empreendedor que nunca viu este mundo, ele consiga dominar isso, né, com uma profundidade que cabe dentro de 3 dias de conhecimento, né, tanto a parte teórica, né, e dividido isso em etapas, porque também uma coisa quando a gente estava idealizando a questão do treinamento, né, o nosso público é empreendedor. Né, o cara que é dono de empresa, que tem fatura ali pelo menos uns 100, 150 mil reais por mês, aí óbvio, tem gente que fatura mais, tem gente que fatura nessa margem e tal. É um cara agitado, um cara nervoso, ele ficar o dia todo sentado na frente de uma cadeira, vendo um professor só cuspir conteúdo, esse cara vai ficar nervoso. Né? Então, o que a gente pensou? Vamos montar uma parte teórica, que é importante para o cara ter, né, um embasamento, saber de onde é que vem, como é que uma coisa encaixa na outra, mas também uma parte prática, né, onde a gente faz num primeiro momento no dia a parte teórica, né, ver todos aqueles maquinários, ver tudo aquilo, como é que funciona, de onde é que vem, para onde é que vai, e vai na indústria para ver aquilo funcionando, para ver, né, chegando, para ver acontecendo, para ver as máquinas, para ver a agulha, para ver o tear, para ver a máquina da tinturaria, a rama, a calandra, né, e saber como é que as coisas se interconectam, né, para que aquele conhecimento teórico ele internalize, ele fixe de uma forma melhor. Né? Não se transforme um negócio chato, seja um negócio dinâmico e, principalmente, além do cara entender, né, o que está acontecendo, ele consiga visualizar
tudo que ele pode fazer. Por quê? Uma coisa é tu dizer assim, beleza, eu tenho esse pedaço de malha aqui e eu quero fazer ele. Cara, legal, larga a mão do técnico têxtil, fio, pá. Mas, meu, esse cara é um empreendedor, ele tá fazendo negócio. Sim. Né? E ele entender que, se de repente ele fazer de uma outra cor, se ele fazer de uma outra largura, se ele fazer de uma outra gramatura, ele vai ou melhorar a qualidade, vai vender mais, sem subir o preço, ou sobe um pouquinho o preço, mas melhora muito a percepção, ou então ele baixa o preço de produzir, aumenta a margem, ou baixa o preço de produzir, baixa o preço de vender, mantém a margem, mas vende mais, né? Ou, de repente... Até melhora o produto dele, né? Melhora o produto, né? Melhora a qualidade. O resultado da empresa dele vai melhorar. Cara, eu acho que assim, eles são empreendedores. Eles estão Exatamente. vendo o resultado da empresa. Ele consegue entender que com todos aqueles ingredientes que ele tem, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer a malha que ele quiser. Putz, ele pode, sei lá, vai pra Europa, daí eu tô chutando mais longe, né? E, meu, puta, se eu tivesse esse pano aqui, na minha marca, isso ia fazer toda a diferença. Ele entender que ele pode ir lá, pegar uma peça, e dessa peça chegar na receita para fazer aquela malha. Assim como, na confecção, o cara faz isso. Ele vai lá, compra uma peça, larga na modelista, faz o molde, corta, pega a malha, corta, cara, dá pra fazer a mesma coisa com malha. Tu pega um pedaço de malha, tem a receita, tal, segue, no final tem malha. Assim como tu pega uma peça, faz o molde, no final tu tem peça, é a mesma lógica. São os mesmos desafios que é o que tu já comentou. O cara compra a peça pronta, ele vai ter que enfrentar um desafio para ele dar um passo atrás para produzir a peça. Exato. Agora ele já dominou, ele vai ter que dar mais um passo para ele produzir a matéria-prima dele, por exemplo. Exato. Então, tudo isso requer conhecimento, requer planejamento. Eu posso sair produzindo do dia para a noite? Tem pelo menos a imersão para tu conhecer os passos. Mas tem um processo, não dá para tu virar a tua empresa toda de 8 a 80, hoje eu compro tantas toneladas, 5, 4, enfim, quantidade de peso de malha por mês e mês que vem eu já quero tudo fazendo por produção própria. Tem um processo para se passar, né? Que, cara, também, de novo, eu acho que tô até meio chato falando isso, mas é muito similar à questão de compra a peça pronta para produzir a peça. Né? Se tu vende, eu tô comprando 10 mil peças do meu fornecedor. Cara, mês que vem tu não consegue fabricar 10 mil peças mesmo que tu tenha uma equipe e tal. Meu, leva um tempo, né? Leva um tempo para amadurecer. A questão da fabricação de malha é a mesma coisa. Né? A ideia da imersão é que a gente... Quebre a barreira. Quebre a barreira e encurte esse período. Né? Porque, de novo, se tu buscar no Google... Empresa que vende fio, buscar no Google, empresa que tece malha, buscar no Google, empresa que tinge malha. Cara, tu vai achar dezenas, talvez centenas de empresas que fazem isso, que estão no Google, que... mas beleza, qual dessa tu pode confiar? Qual dessa vai entregar aquilo que tu contratou? Qual dessas vão querer te atender? Qual dessas que se der algum problema... tu vai ter respaldo. Como tu vai se comunicar com elas? Né? Então, a ideia da imersão é que, cara, tu saia daqui com conhecimento, né? A gente baseia a imersão em 3 pilares. O conhecimento técnico e prático de tu ver os negócios funcionando. A nossa rede de contatos, de fornecedores de fio, de malha, de tecelagem, de tinturaria, de estamparia e tudo mais, e a equipe técnica para fazer o acompanhamento em loco. Né? Muita gente pergunta, mas eu tô em Santa Catarina, eu tô em, sei lá, Goiás, eu tô no Rio, eu tô em Minas, ontem eu ainda respondi a menina lá de Pernambuco. Putz, como é que eu vou saber que a coisa vai acontecer mesmo eu estando aqui 2, 3, 4, 5 mil quilômetros de distância de Santa Catarina? Porque, além do conhecimento da rede de fornecedores, a gente entrega a equipe técnica, que é vocês, o pessoal da CST, que vai estar lá ajudando a desenvolver a ficha técnica da malha, auditando o fio depois que tu faz a compra lá na tecelagem, conversando com o cara da tecelagem para produzir a malha conforme a ficha técnica, auditando no final da produção se a malha foi produzida usando o fio e seguindo a ficha técnica,
e na tinturaria, né, fazendo aquela bateria de testes final, de, sei lá, 10, 20, 30 testes, que vão atestar para ver se a malha que chegou no final do processo é a mesma malha que foi mandado o pedacinho para analisar. Analisando cor, analisando toque, analisando gramatura, largura, encolhimento, torção e mais um monte de outras coisas que vocês fazem, para daí, então, essa malha ser liberada para ir para o cliente. Porque ao longo de todo o processo, fazendo essa verificação etapa por etapa, cara, mitiga enormemente a chance de chegar no final e tu não ter um artigo clonado, exatamente clonado daquele artigo que tu tem por objetivo. Ah, dá pra fazer? Dá pra fazer, mas daí é como vocês falam. É a questão da sorte. Cara, eu na minha vida toda, eu ganhei, a única coisa que eu ganhei na sorte foi uma galinha num bingo. Uma galinha assada num bingo. Fora isso, velho, muito trabalho, entendeu? Eu não costumo acreditar na sorte. Porque ela depender dela. É, depender dela, entendeu? Então, ela até existe, a gente só não sabe para quem que ela chega, né? Exatamente, ou se ela chega quando tu realmente tá precisando, né? Porque se tu faz sem, assim, ó, fazendo esse acompanhamento todo, o processo, no passo a passo certinho, seguindo a risca, já dá problema, né? Já acontece as coisas que tu tem que conversar, resolver e tal. Meu, sem isso, então, daí é loteria. Aí joga na Mega Sena que... É mais fácil. É mais fácil, entendeu? É mais fácil. Porque se não... Deus, fazendo de qualquer jeito, se não deu problema, não é assim, se vai dar. Não, é quando vai dar. E provavelmente vai dar o problema naquele mês, naquele momento que tu tá com a corda no pescoço maior, com aquele teu maior cliente que tu tá esperando, com aquele negócio que não pode dar errado, que se der errado quebra a tua empresa ou muda o teu jogo. É nesse momento que tu vai ter problema, se tu contar com a sorte. E é ali que tu não pode pular processo. É ali que tu não pode pular processo, entendeu? E daí, então, a ideia de toda essa metodologia do fio da meada é que torne acessível a fabricação de malha para o pequeno empreendedor, né? Para o pequeno empresário. Que ele acha que precisa comprar um tear, que ele precisa construir uma tinturaria no fundo da casa dele. E, meu, é a mesma coisa do cara que tem uma marca e não tem nenhuma máquina de costura. Produzir malha é a mesma lógica. Tu consegue produzir uma malha sem ter um tear. Muda suas características, métodos, mas a ideia lógica, do negócio é a mesma. A lógica é a mesma, entendeu? A lógica é a mesma. Tem os seus desafios, tem as suas dificuldades, assim como fazer confecção tem os seus desafios e tem as suas dificuldades. Né? O lance é que é difícil a gente lembrar de como era a nossa vida quando a gente começou a fazer isso. Né? Quando a gente começou a cortar, quando a gente começou a costurar, a gente esquece, porque já passou, tu já assimilou, isso tá tão natural, né, que tu esquece. É o mesmo processo que tu vai passar para produzir a malha. A ideia para quem vier para a imersão, é que esse processo vai ser menos traumático, vai ser mais rápido, né, e tu vai conseguir fazer isso com mais qualidade, mais velocidade. Mais tranquilidade também. Mais tranquilidade também. Pelo que tu falou hoje, né, isso todos que estão vendo aqui, muitos que até não sabem, mas montamos uma loja virtual, né, começasse com uma loja virtual. Tu comprava a peça pronta. Cara, era o mais cômodo que tinha. Sim. Né, mas a peça te custava um valor e tu tinha uma margem de ganho. Aí tu foi lá e, eu vou começar a confeccionar a peça. Aí tu comprava a malha e confeccionava a peça. Cara, trabalho, correria, tivesse que descobrir estilista, modelista. Deu problema pra caramba. Tinha modelista que não funcionava, tinha costura que não era tão boa, até tu achar o ponto. Mas tudo isso valeu muito a pena. Tu conseguiu escalar e crescer o teu negócio. Aí tu foi mais pra dentro ainda. Aí tu foi fazer a tua malha, de novo. Exatamente. Existem dificuldades, existem problemas, porque antes tu comprava a malha pronta, comprava 200 quilos, veio 3 metros com problema, bota numa sacola, devolve, eu quero ser indenizado. Quando tu produz a tua malha, é mais trabalhoso, né? Mesmo assim, vale muito a pena. 30%, 40%, 50% de economia, né? Fora o que tu consegue ganhar de característica para a tua empresa, desde cor, caimento, gramatura, que lá se tu compra pronto é aquilo e pronto, e ali tu vai poder fazer. Então
isso é que é importante, né? Isso que a gente vê muito no treinamento, no curso, na imersão, né? Que é tudo junto numa coisa só. Sim, sim. Mas a gente vê isso, cara, antes eu só comprava a peça pronta do fornecedor e vendia na minha loja. Agora eu posso ir até fabricar minha malha e entender tudo que eu vou passar, o que vai ser, mas tudo isso com equipe, com controle, com conhecimento. Né? Eu complementaria até mais uma etapa. Primeiro o cara passa pela virada de comprar e vender. Depois ele compra a malha, produz e vende. Estás na etapa de produzir a malha e chegar até o final. Isso. Que te fomentou a criar uma imersão. Para ensinar os outros a percorrer um caminho que tu percorreu. Cara, isso eu acho que, assim, se dá para dizer que eu tive algum sucesso na minha jornada, foi por sempre fazer isso. Né? Eu sempre ensinei, sempre mostrei um caminho que eu já percorri. Né? Foi assim quando eu comecei... Transferência de conhecimento. Né? E transferindo conhecimento e provando que dá pra fazer porque eu fiz. Se eu sou baixinho, careca, gordinho e consigo fazer e fiz sozinho, cara, com acompanhamento tu vai conseguir também, entendeu? Sim. Se tivesse, quando começou lá já um outro Márcio, exato, que tivesse mostrado o caminho, ia ser bem mais rápido, fácil e... menos doloroso. Menos doloroso, bom, exatamente. Então, Junho, dias... 25, 26 e 27 de junho. Vamos ter mais um fio da meada, então. Mais um fio da meada aqui em Brusque. 3 dias. 3 dias. Primeiro dia falando sobre fibras e fios. A ideia é a gente visita uma fiação. No segundo dia falando sobre tecelagem. Né? Todos os cuidados e tudo mais que tem que ter para tecer uma malha de qualidade. Né? E visitamos uma tecelagem. E no terceiro dia... falando sobre tinturaria e estamparia e visitando uma tinturaria para a gente conectar todos os pontos e entender como é que aquele negócio sai lá do campo ou sai do fundo da terra lá e vira malha lá na ponta. O pessoal vai ter esse conhecimento teórico, né? Porque precisa da teoria, parte dela, mas de uma forma bem fácil de ser assimilada, né? Sim. Ganha esse conhecimento técnico de uma forma fácil. E ainda o pessoal vai em toda a cadeia, visitar toda a cadeia têxtil para entender tudo. Então, exatamente. Hoje, quem está vendo aqui não produz malha, vai produzir, ainda vai ensinar os outros. Não, isso aqui passa aqui numa tecelagem. Eu vi lá na imersão. Na agulha, passa na pedra, fui lá na fiação, eu vi como é que chega a felpa e vai saber tudo. Vai saber tudo. Legal. E também importante, né, a gente traz ao longo dos 3 dias, além da gente visitar as fábricas e tal, a gente traz fornecedores para o pessoal ter o contato presencialmente, para ter o networking, né? Porque é como eu sempre falo, a gente entrega para todo mundo um book com dezenas de fornecedores e tal, mas uma coisa é tu mandar um WhatsApp para uma pessoa que tu nunca viu na vida. Sim. Outra coisa ele lá, é tu ter apertado a mão, tu ter tomado um cafezinho. O presencial é importante também. E, cara, o atendimento que tu vai ter com esta pessoa é outro. E daí então a gente tenta fazer todo esse meio de campo para acelerar muito o processo de quem quer sair do zero e chegar ali, né? A produzir na malha. Importante também falar, pessoal que tá vendo, que o pessoal tá assistindo o vídeo depois de junho, né? É uma imersão que ela vai ser recorrente, né? Ela vai ter turmas ao longo do ano, algumas turmas. Então, manda mensagem para entrar nas nossas redes sociais, na rede social do Márcio, para ver as datas dos próximos cursos. Vamos estar colocando aqui também, né, o contato do Márcio para quem quiser, né? O fio da meada aqui vai estar aqui aparecendo para vocês. Quem quiser entrar em contato, quiser ver, também conversa com o pessoal bastante, troca ideia, tira dúvida, né? Com certeza. O importante é a gente falar que o fio da meada hoje, a gente está junto nessa parceria porque a gente acredita muito nisso, mas é que a pessoa que tem receio, que tem medo de fazer malha, vindo aqui fazendo essa imersão, além de perder o medo, ele vai sair daqui com todas as ferramentas para fazer a sua própria malha. Desde o conhecimento, desde os contatos, desde das empresas que vai estar acompanhando, né? Vai ter gente aqui acompanhando a malha dele, estando de olho no que está fazendo, então ele não vai estar sozinho, ele vai ter a imersão traz todo como tu gosta como tu fala, não que tu gosta, mas é uma realidade, traz todo um ecossistema para ele produzir a própria malha. Exatamente. Então não tem desculpa para não fabricar, né? Cara, uma coisa assim, é interessante porque muita gente, né, tem um histórico de internet, mas muita gente está me vendo
né? Primeira vez, assim, putz, o que esse cara, né, vai falar sobre produzir malha? Eu acho que a maior prova de que isso é possível e dá certo é que as pessoas que participaram da primeira imersão, elas já produziram a sua malha, já estão recebendo, cortando e costurando a malha que eles mesmos produziram, entendeu? Mesmo o pessoal da segunda imersão, que foi em março, já está recebendo malha. Já está recebendo malha? Já está recebendo malha. Legal, já cara. Tem um cliente recebendo malha. Essa eu não sabia, eu quero pegar o nome dessas pessoas para falar com elas. Já tem gente recebendo malha, né? Já tem gente fazendo, desenvolvendo, levantando custo. Que é interessante que com o conhecimento que se passa, dá para a pessoa ver se vai fazer a malha ou não, se vai valer a pena ou não. Ah, vai ter uma malha que não vai valer a pena? Pode acontecer. Com certeza. Né? O mercado, cara, ele não gira, ele capota, né? A gente tava vendo aí até então o marketplace vendendo camiseta R$200, R$300, que ainda vende muito, mas já estão vendo várias marcas, a gente tava comentando, famosas, vendendo R$30 uma camiseta, porque o mercado às vezes dá baixa, dá alta, que eu digo. O mercado, ele muda muito, né? Sim. Então, cara, para tu acompanhar isso, precisa baixar um custo aí numa necessidade. Agora tem aí taxação, tem a China e os Estados Unidos ali vendo quem tem mais poder. Vai ter a própria taxação nossa aqui também, que vai mudar. Isso é perene, né? Sempre vai parte ter. fiscal, sempre tem que estar antenado também. Com certeza. Uma hora falta plástico, né? Aí não tem fio sintético, aí uma hora é papelão. Outra hora chove demais, não tem algodão. Então o cara tem que estar ligado, né? Quem hoje é empresário do ramo têxtil tem que ter esse conhecimento, tem que estar ligado. E tem que saber fazer a sua própria malha. Tem que saber. Se está com dúvida, fala com o Márcio, né? Fala no fio da meada. Exatamente, essa é a ideia. Então, show. Obrigado pelo teu comparecimento aqui. A gente convidou, tu já veio de pronto aqui para visitar. Estamos sempre aí, cara. Falar. Chamar, nós estamos juntos. Semanalmente a gente tá junto, trocando ideia. A gente faz consultória também, vocês lá também, né? Ajudando lá. Mas agradecer pela presença. Cara, quer deixar alguma mensagem, alguma coisa aí? O pessoal vai te procurar. A mensagem é possível fabricar malha, tá? É muito menos complexo do que parece, desde que tu tenha os contatos e o conhecimento certo, tá? Quem quiser saber mais sobre o projeto Fio da Meada, me segue, Márcio Eugênio Oficial, tá? Tem Instagram, provavelmente quando esse vídeo for pro ar vai estar o YouTube também no ar, TikTok, outras coisas e tal. Sim. Então, segue lá, a gente troca ideia, né? Conversa e quem quiser vir para a imersão, fala comigo também que... A dúvida sempre é bem-vinda. Com certeza. É isso, né, Léo? Eu acho que hoje essa missão foi cumprida. A gente conseguiu trazer o Márcio aí. Eu acho que ele explicou bem aí o projeto dele, a qual a gente está junto aí nessa parceria, né? Acho que é isso aí. Fica o convite pro pessoal também. Às vezes, falamos e às vezes ficou uma dúvida da galera ali, mas não falaram de tal questão. Cara, manda no privado, manda nos comentários, seja de qualquer plataforma que tu esteja vendo esse vídeo, manda. Porque daí a gente traz esse rapaz aqui de novo e a gente pega exatamente essas dúvidas para falar pontualmente sobre essas questões. Obrigado. Não sei se tu quer deixar uma mensagem também. É legal o que tu falou, se a galera gostou e caso tenha muitas dúvidas, a gente faz mais um podcast só tirando dúvida do fio da meada, para o pessoal se inteirar, saber, né? E não perder essa oportunidade de poder fabricar sua própria malha. É um investimento que se paga milhares de vezes dentro do processo, porque tu vai ganhar não só o dinheiro, só o custo, né? Mas tu vai ganhar muito conhecimento e vai dominar o têxtil, né? Não é o têxtil que vai te dominar, não, tem que ser assim, tem que ser assado, é só contigo que acontece isso. Então aproveita essa oportunidade aí que o Márcio está dando para a galera, tá bom? Ganhe a sua independência na sua produção. Exatamente. Gente, valeu. Obrigado. Até uma próxima. Até mais. Valeu.